Quero te fazer uma pergunta pessoal. Quando você imagina a sua aposentadoria, o que você vê? Talvez seja uma manhã tranquila com um café na varanda. Talvez seja aquela viagem que você vem adiando há 20 anos. Talvez seja simplesmente não precisar se preocupar com dinheiro todo dia. Agora vem a pergunta que tira o sono da maioria das pessoas. Você consegue realmente pagar por essa vida? Porque milhões de americanos estão se aposentando agora mesmo, acreditando que precisam de 3, 4, até 5 mil dólares por mês para viver com dignidade. E essa crença está impedindo muita gente de se aposentar de vez. Hoje eu vou te mostrar que uma aposentadoria confortável, digna e até prazerosa é absolutamente possível com 2.500 dólares por mês. E vou te mostrar exatamente como construir isso, categoria por categoria, dólar por dólar. Meu nome é Robert. Passei mais de 30 anos no planejamento de aposentadoria. E o medo número 1 que ouvi dos meus clientes não era a morte, era ficar sem dinheiro antes de morrer. Esse medo é real. Mas na maioria dos casos ele também é baseado em uma imagem completamente distorcida do que a aposentadoria realmente custa. Hoje vamos corrigir essa imagem. Ao final deste vídeo, você vai ter um orçamento real e funcional para uma aposentadoria confortável com 2.500 dólares por mês. E se você já recebe mais do que isso do seguro social, de uma pensão ou das suas economias, melhor ainda. Tudo o que vou te mostrar hoje ainda se aplica. Antes de montar o orçamento, preciso abordar algo que a maioria dos vídeos sobre aposentadoria ignora completamente. Os seus gastos na aposentadoria não são os mesmos que os seus gastos enquanto você trabalha. Pense no que desaparece no momento em que você se aposenta. Sem mais gastos com deslocamento para o trabalho. Sem mais roupas de trabalho, lavanderia ou almoços de negócios. Sem mais contribuições para o plano de previdência. Sem mais impostos sobre a folha de pagamento. Para a maioria das pessoas, esses itens representam entre 500 e 1.200 dólares por mês, que simplesmente somem da sua coluna de despesas. É por isso que estudos mostram consistentemente que a maioria dos aposentados precisa de apenas 70% a 80% da sua renda anterior para manter a mesma qualidade de vida. Então, se você vivia com 3.500 dólares por mês enquanto trabalhava, 2.500 na aposentadoria pode parecer mais, porque você vai gastar isso inteiramente em coisas que importam para você. Agora vamos montar o orçamento. Vou te guiar por 6 categorias. Essas são as categorias que fazem ou destroem as finanças da aposentadoria. E para cada uma, vou te dar números reais, estratégias reais e escolhas reais que você pode fazer começando hoje. A categoria 1 é moradia. Esse é quase sempre o maior gasto na aposentadoria e também o que tem mais flexibilidade. Se você é dono da sua casa e ela já está quitada, você está na melhor posição possível. Os impostos sobre a propriedade e a manutenção de uma casa modesta, sem financiamento, geralmente ficam entre 300 e 500 dólares por mês, dependendo do estado. Se você ainda tem financiamento, o objetivo antes de se aposentar deve ser reduzir esse pagamento o máximo possível, idealmente abaixo de 800 dólares por mês, incluindo impostos e seguro. Se você está alugando, é aqui que o orçamento de 2.500 dólares fica mais apertado. O aluguel mediano nacional para um apartamento de um quarto agora ultrapassa 1.200 dólares na maioria das áreas metropolitanas. Mas aqui está o que os aposentados inteligentes estão fazendo. Eles estão se mudando, não necessariamente para longe. Às vezes apenas 50 ou 60 quilômetros fora de uma cidade grande. Um apartamento de um quarto em uma cidade menor ou subúrbio pode custar entre 600 e 800 dólares por mês. E a qualidade de vida muitas vezes é melhor. Menos barulho, menos trânsito, mais comunidade. O objetivo para a moradia neste orçamento é entre 500 e 800 dólares por mês. Isso deixa 1.700 dólares para todo o resto. A categoria 2 é saúde, e essa é a que mais surpreende as pessoas. Se você se aposenta antes dos 65, ainda não tem direito ao Medicare, o que significa que precisa cobrir seu próprio plano de saúde. Um plano do mercado para uma pessoa de 62 anos pode custar entre 400 e 800 dólares por mês, dependendo do estado e do nível de cobertura. Isso é significativo, e é um dos argumentos financeiros mais fortes para esperar até os 65 para se aposentar,
se possível. Assim que você completa 65 anos e se inscreve no Medicare, seus custos caem drasticamente. A parte B do Medicare em 2024 custa $174,70 por mês. Adicione um plano suplementar Medigap e um plano de medicamentos parte D, e a maioria das pessoas gasta entre $300 e $450 por mês no total com saúde depois dos 65. No nosso orçamento de $2.500, vamos alocar $350 por mês para a saúde. Se você tem menos de 65 anos, ajuste esse número para cima e reduza temporariamente outra categoria. É um custo de transição, não permanente. A categoria 3 é alimentação e supermercado. O lar americano médio gasta cerca de $500 por mês com comida, mas a aposentadoria te dá uma vantagem enorme que a maioria das pessoas não aproveita: tempo. Quando você trabalha, você compra conveniência. Você pede entrega, compra refeições prontas, come fora porque está exausto. Na aposentadoria, você tem tempo para cozinhar, tempo para aproveitar promoções, tempo para usar cupons e aplicativos de supermercado. Aposentados que são intencionais com o gasto em alimentação rotineiramente reduzem esse número para entre $250 e $350 por mês sem se sentirem privados. Você não está comendo menos, está apenas comendo de forma mais inteligente. Vamos orçar $300 por mês para alimentação neste plano. Isso dá $10 por dia. Totalmente possível se você cozinhar em casa pelo menos 5 dias por semana. A categoria 4 é transporte, e é aqui que vejo os aposentados cometendo um dos erros mais caros. Eles mantêm 2 carros por hábito, quando só precisam de um. O custo médio de ter e operar um carro nos Estados Unidos em 2024 ultrapassa $10.000 por ano, quando você considera seguro, manutenção, combustível, registro e depreciação. Isso é mais de $800 por mês, por carro. Na aposentadoria, a maioria dos casais consegue funcionar perfeitamente bem com um único veículo confiável. Reduzir para um carro libera imediatamente entre $400 e $600 por mês. Se você mora em um lugar com transporte público decente, ou tem saúde para caminhar ou andar de bicicleta para fazer compras, seus custos de transporte podem cair ainda mais. Neste orçamento, vamos alocar $250 por mês para transporte. Isso cobre combustível, seguro de um veículo quitado e manutenção ocasional. A categoria 5 é o que eu chamo de gastos de vida, e essa é a categoria que faz a aposentadoria realmente valer a pena. Isso inclui contas de serviços, telefone, internet, assinaturas, cuidados pessoais, roupas e entretenimento. Vou te dar números reais. Contas de serviços incluindo eletricidade, água e gás ficam em média entre $150 e $200 por mês para uma casa modesta. Telefone e internet juntos não devem custar mais de $100 por mês se você pesquisar. Muitas operadoras oferecem descontos para idosos. Cuidados pessoais, cabeleireiro, produtos de higiene, talvez uma academia, orçamento de $75. Roupas. Aposentados precisam muito menos do que quem trabalha. Orçamento de $30 por mês. Entretenimento, hobbies, streaming, livros, $100. Some tudo isso e você está em torno de $550 a $600 por mês para gastos de vida. É o que vamos usar neste orçamento. A categoria 6 é a que a maioria dos orçamentos deixa de fora completamente. E deixar de fora é exatamente porque as pessoas se sentem sem dinheiro na aposentadoria, mesmo quando os números dizem que deveriam estar bem. Essa categoria são os gastos irregulares. As coisas que não acontecem todo mês, mas que com certeza vão acontecer. Conserto do carro, manutenção da casa, copagamentos médicos e trabalho dentário, uma passagem de avião para visitar os netos. Esses gastos ficam em média entre $200 e $400 por mês, quando você os distribui ao longo de um ano. A forma de lidar com eles é simples. Todo mês, coloque entre $150 e $250 em uma conta poupança dedicada, que você não toca a menos que surja algo. Essa é a sua reserva de emergência da aposentadoria. Não é glamouroso, mas é a diferença entre um inconveniente menor
e uma crise financeira. Agora vamos juntar o orçamento completo e ver o que $2.500 realmente compram. Moradia em $700, saúde em 350, alimentação em 300, transporte em 250, gastos de vida em 550, reserva para gastos irregulares em 200. Isso totaliza $2.350 por mês. Você tem $150 sobrando. E esses $150 importam porque representam escolha. É um jantar fora. É um presente de aniversário para um neto. É uma pequena contribuição para um fundo de viagens. É a diferença entre um orçamento que parece uma prisão e um que parece liberdade. Agora quero falar das 3 maiores ameaças a esse orçamento, porque conhecer o plano não é suficiente. Você precisa saber o que pode destruí-lo. A ameaça número 1 é a inflação. $2.500 hoje não vão comprar as mesmas coisas em 10 anos. É por isso que manter algum dinheiro investido em ativos que crescem, mesmo na aposentadoria, não é opcional, é necessário. Um portfólio simples de ações que pagam dividendos ou um fundo de índice balanceado pode te dar o crescimento necessário para acompanhar a inflação sem assumir riscos excessivos. A ameaça número 2 é um evento de saúde grave. Uma doença ou lesão séria pode criar custos que nenhum orçamento mensal consegue absorver. É exatamente por isso que ter cobertura suplementar do Medicare não é um luxo, é uma necessidade. E por isso é tão importante manter essa reserva para gastos irregulares, mesmo quando tudo parece estar indo bem. A ameaça número 3 é uma que ninguém quer discutir: uma aposentadoria longa. Se você se aposenta aos 63 e vive até os 90, são 27 anos de gastos. Os números precisam funcionar por décadas, não apenas nos primeiros anos. Esse é o argumento mais forte para adiar o seguro social o máximo possível, porque um benefício mensal mais alto te protege contra uma vida longa de uma forma que nenhuma conta poupança consegue replicar completamente. Tem algo que eu quero que você realmente ouça, porque a maioria do conteúdo financeiro na internet erra completamente nisso. $2.500 por mês na aposentadoria não é pobreza, não é dificuldade. No lugar certo, com os hábitos certos e sem pagamento de financiamento, $2.500 por mês é genuinamente uma boa vida. É uma vida com estabilidade, com lazer, com dignidade. As pessoas que são miseráveis na aposentadoria com essa renda, geralmente são miseráveis porque estão morando na cidade errada, dirigindo 2 carros que não precisam e pagando por assinaturas que esqueceram que tinham. As pessoas que prosperam são as que tomaram decisões intencionais antes de se aposentar sobre onde morar, o que manter e o que deixar para trás. Deixa eu te dar 3 ações que você pode tomar essa semana. Ação 1. Escreva cada gasto que você tem agora mesmo e marque cada um como essencial, ajustável ou desnecessário. Não corte nada ainda, apenas identifique. Ação 2. Pesquise o custo de vida em 2 ou 3 cidades menores dentro de 2 horas de onde você mora agora. Você pode se surpreender com o quanto seu dinheiro rende um pouco mais longe. Ação 3. Se você ainda está trabalhando, calcule exatamente qual porcentagem dos seus gastos atuais está relacionada ao trabalho. Deslocamento, roupas, refeições fora, compras por conveniência. Esse número é dinheiro que você vai economizar automaticamente no momento em que se aposentar. Não é sacrifício, é só matemática. Aqui está o que eu quero que você lembre de hoje. Número 1. Seus gastos na aposentadoria vão ser menores do que seus gastos enquanto trabalha. Muitas vezes $500 por mês a menos ou mais, sem nenhum sacrifício no estilo de vida. Número 2. As 6 categorias que controlam o orçamento da sua aposentadoria são moradia, saúde, alimentação, transporte, gastos de vida e custos irregulares. Controle essas 6 e você controla a sua aposentadoria. Número 3. $2.500 por mês é suficiente, se você tomar as decisões certas sobre onde morar e como gastar. Agora eu quero ouvir de você. Deixa um comentário agora mesmo e me conta. Qual é o gasto com o qual você mais se preocupa na aposentadoria? Eu leio cada comentário, e a sua pergunta pode virar o tema de um vídeo futuro. Se isso te ajudou,
Por favor, se inscreva no canal. Amanhã vamos falar sobre algo que ninguém quer enfrentar, mas que todos precisam entender: o lado emocional da aposentadoria. A crise de identidade, a perda de estrutura e a solidão inesperada que atinge até pessoas que economizaram bem e planejaram com cuidado. Esse vídeo pode mudar a forma como você pensa no próximo capítulo da sua vida. Até amanhã.